meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui nós estamos muito bem, graças a Deus. E hoje nós já estamos indo para o nosso quinto estudo. E hoje nós vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. Importante nesse estudo você gravar o seguinte, que graça de Deus é a base da nossa salvação. E que fé ou confiança em Deus é o meio de tomar posse dessa salvação, ok? Mas antes vamos recapitular o que nós estudamos na última semana. Você se lembra do nosso último estudo? No último estudo nós vimos que o homem, ao pecar, Deus não virou as costas para ele, muito pelo contrário. Deus é quem foi atrás do homem, ok? Vimos também que nesse momento, nesse reencontro, onde Deus reencontrou Adão e Eva, pois eles haviam fugido da presença de Deus devido ao pecado, Deus prometeu que eles teriam sim outra chance de vida, né? Salvação eterna através da morte de Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Nós vimos também que após o pecado, a natureza humana, ela ficou depravada e o coração totalmente corrompido. Mas nós vimos que nem tudo estava perdido. Nós vimos sim que quando o Espírito Santo atua na nossa vida e ele implanta a lei de Deus no nosso coração, somos passíveis de mudança sim. Amém? Bom, vamos lá para o nosso quinto estudo. Pega a sua Bíblia, a minha Bíblia já está aqui nas minhas mãos e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela vida, por mais essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor. Nesse momento que vamos abrir a Tua Santa Palavra, pedimos a presença do Teu Espírito Santo, que não fale eu, mas o Espírito Santo através de mim. Perdoa os meus pecados e que esse vídeo venha alcançar as pessoas e que elas encontrem esperança na Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos amigos. Fé, arrependimento e confissão. Vamos falar um pouquinho agora sobre fé. Ou confiança, né? Como você preferir. Bom, é importante você saber, né? Como eu já falei no início do nosso estudo, que a graça de Deus ela é a base da nossa salvação, ok? E que fé é o meio de tomar a posse dessa salvação, entendeu? Ou seja, não há nada que eu ou você possamos fazer para ter a salvação, pois ela é de graça, lembra? Ela é um presente que Deus nos ofertou, ok? Graça significa favor não merecido, ou seja, nós não merecíamos o presente, não merecíamos, mas Jesus, por amor de nós, ele se deu e morreu na cruz, e isso então se chama graça, beleza? Muito bem, mas você tem que aceitar esse presente pela fé, acreditar que o único meio para que eu e você tenhamos os nossos pecados perdoados é através da morte de Jesus na cruz, ok? E o que é arrependimento? Vamos ver também um pouquinho o que é arrependimento, beleza? Arrependimento é tristeza por ter cometido pecado e a decisão de abandoná-lo, tá certo? Arrependimento não se trata apenas de lágrimas, trata-se de conversão, sabe, né? Antes eu estava indo pela direita, agora eu vou pela esquerda. Muito bem. Então, meus queridos, prestem bem atenção nisso. Arrependimento não é apenas ficar triste. Sim, nós ficamos tristes, mas o arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado de mudança, de conversão, entendeu? Lágrimas nesse processo não adianta. O arrependimento verdadeiro é aquele que você sente tristeza e que você abandona aquele pecado, certo? Isso é arrependimento. E confissão? O que é confissão? Confissão é você reconhecer a culpa diante de Deus do seu pecado, do seu erro e pedir perdão, ok? Confissão então é, opa, errei, perdão, Senhor Jesus, eu cometi isso, isso e isso, peço perdão e peço que o Senhor me ajude a me afastar desse erro, beleza? E obediência? O que é obediência?
Onde entra a obediência aí nesse aspecto? Vamos ver? Obediência, meus queridos, ela é o resultado da salvação. Então, eu não obedeço para ser salvo. Isso é obras, ok? Eu obedeço porque eu já fui salvo, ok? Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Lembra? Por quê? Porque foi um favor imerecido, tá bom? Então, se eu faço qualquer coisa porque eu acho que eu vou ser salvo, eu já estou pecando, tá? Não tem nada que você possa fazer para ser salvo, ok? Muito bem. Tem muitas pessoas que confundem a questão da graça e da obra. Vou deixar aqui bem claro uma coisa. Graça, nós somos salvos pela graça. Lembra o que é graça? Favor imerecido. Mas nós somos julgados por nossas obras. E aí é que entra a obediência. Eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz. Eu entendi um pouco, né, o que ele fez por mim na cruz. E aí, por amor, eu obedeço a esse Jesus maravilhoso. Entendeu? Muito bem. Você conhece o sentimento chamado culpa? Quem aqui nunca sentiu isso, né? Eu vou te falar uma coisa, meus amigos. Hoje já é comprovado pela ciência que a maioria dos nossos males, sejam eles físicos, espirituais ou emocionais, muitos deles têm a origem no sentimento de culpa. Terrível, né? O pecado, ele tem uma ação devastadora na vida do ser humano, sabe? Ele traz culpa, ele traz peso, ele traz prisão, ele traz escravidão, ok? E o que a gente faz quando a gente tem esse peso, quando a gente tem esse sentimento de culpa nas nossas costas? O que a gente faz? Como que a gente se livra desse pecado e das suas consequências? Como que a gente se livra daquele sentimento de culpa que muitas vezes não nos deixa dormir? Vamos lá? Pega a sua Bíblia e vamos abrir lá no livro de Hebreus, ok? Hebreus é lá no Novo Testamento. Se você não consegue se localizar ainda, vá lá no índice que você vai encontrar, tá bom? Hebreus. Um pouquinho, a gente já acha aqui. Já vamos achar. Achei. Vamos lá? Hebreus, capítulo 11, dos versos 1 até o 6, beleza? Encontrou aí na sua Bíblia? Hebreus, capítulo 11, dos versos 1 até o 6. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque ele foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos ler mais um texto? Romanos. Ok, Romanos. Romanos é um pouquinho para trás de Hebreus. 5, verso 1. Vamos lá?
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amigos, nós vimos que fé é certeza, entendeu? Nós vimos também que fé, ela agrada a Deus. É importante termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E lá em Tiago, fala que a fé, ela produz paz. Que a fé sem obras, ela é morta. Então, fé e obras, elas andam juntos. Mas que obras seriam essas? Obediência, tá? Lembra? A obediência, ela é resultado do fato de nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Lembra? Então, mas beleza. E qual é o objetivo da fé? Vamos ver qual que é o objetivo da fé? 1 João, aquele João lá perto de Apocalipse. Primeiro João 5, verso 4. Vamos ver o que diz lá. E diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que bonito. Então, o objetivo da fé, meus amigos, é vencer o mundo. Certo? E qual que é a consequência da fé? A consequência da fé é salvação. Tá certo? Mas tá, Valdenice, como que acontece esse processo? Né? Como que eu sei que eu estou no caminho certo para ter fé? Como que acontece isso? Vamos ver, meus amigos? Abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos é depois de Atos. 10, capítulo 10, verso 17. Preste bastante atenção. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Em outras versões se diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso, a importância de você ter esse guia aqui, esse mapa, para direcionar a sua vida. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você está contemplando a pessoa de Jesus Cristo, mais fé você tem, tá bom? A Bíblia é muito importante nesse processo de desenvolvimento de fé, tá certo? E o que Jesus veio fazer? Vamos ver? Está lá em Lucas. Lucas capítulo 5, 32. Vamos ver qual é o papel de Jesus nesse processo todo de salvação? Olha só que lindo. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, meus queridos, Jesus, ele veio chamar pecadores ao arrependimento, tá certo? E o que é que nos leva ao arrependimento? Vamos voltar lá para Romanos? Romanos, capítulo 2, verso 4. Lembra que Jesus, ele veio chamar pecadores, né? Jesus, ele morreu por pecadores. Romanos 2, no verso 4. Vamos ver o que diz aqui. E diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância,
e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Meus amigos, a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. É um amor tão grande que quando você contempla Jesus naquele sofrimento todo por amor a mim, por amor a você, você se arrepende, você confessa e você pede forças a Ele para se afastar do pecado, ok? Mas e aí, o que faz o pecador arrependido? Vamos ver? Salmos 38, Salmos está lá no Velho Testamento, Salmos 38, capítulo 38, verso 18. Ok, e depois de tudo isso que nós vemos até agora, o que faz o pecador que se arrepende? Salmos 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, o pecador arrependido, qual é a ação dele? Ele confessa os seus pecados a Jesus. Ele vai até o seu quarto, ele se arrepende, ele confessa, ele pede perdão e ele se afasta daquilo que o separa de Deus, tá bom? Os Salmos 32 e o 51 marca bem esses capítulos aí para você ler depois. Eles falam justamente sobre o arrependimento, tá? São capítulos bem impactantes, bem importantes. Então marque aí Salmos 32 e 51. Em 1 João, no capítulo 1 e no verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados, ok? E em 1 Timóteo, tá? No capítulo 2, no verso 5, Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Não existe outro, ok? Apenas para Jesus devemos confessar os nossos pecados. Então, o que nós vimos aí? Que se nós confessarmos os nossos pecados, os nossos erros, sabe aquele sentimento de culpa que às vezes bate no seu coração? Davi, ele vivia muito triste. Quando ele confessou seus erros para Jesus, a sua alma se encheu de alegria, entendeu? Então, quando a gente confessa os nossos erros, quando a gente pede perdão, nós nos sentimos leves, porque nós sabemos que tem um advogado que é justo e fiel e que nos perdoa, tá? Então, não desanime. Não fique mais com esse peso nas suas costas. Entregue a Jesus. Ele sim é o único que pode perdoar os seus pecados, tá? Mas eu briguei com meu amigo do serviço. Peça perdão para ele. É difícil? É difícil. Você pede perdão pro seu amigo e você pede perdão para Jesus também, né? Porque você magoou um ser que também é a imagem e semelhança de Jesus, tá? Outra coisa que fica bem claro aqui nesse estudo: não existe outra pessoa a quem nós devemos pedir perdão. Jesus é Ele quem intercede por nós diante do Pai, tá? Eu não sei o que você tem aprendido na sua vida, se você pode confessar os seus pecados, os seus erros para outras pessoas, mas acabamos de ler que acabamos de ver que Jesus, ele é o único que pode intermediar, tá? Jesus, ele é o único que pode perdoar as nossas falhas. Por quê? Porque ele que morreu na cruz por mim e por você, tá? Ele é a única pessoa a quem nós devemos confessar os nossos erros, tá? Mas beleza, aí eu entendi. E aquele que não confessa seu pecado? Ele sabe que ele está errado, mas ele não confessa. Para ele, tá tudo bem. Vamos ver Provérbios. Provérbios está depois de Salmos 28, 13.
acontece com aquela pessoa que ele não confessa os seus pecados? Tá lá em Provérbios 28:13, diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Meu amigo, nesse verso nós lemos que aquele que não confessa os seus erros, ele jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, ele alcança as misericórdias de Deus. E tem mais. Quando confessamos nossos erros, o que Deus faz? Eu aprendi que eu devo confessar. Eu aprendi o que é confessar. Eu também aprendi o que acontece com aquele que não confessa o seu erro. Mas e aí? O que é que Deus faz quando a gente se ajoelha e conta para Ele os nossos erros? Aquilo que nos tem atormentado, que não nos tem deixado dormir em paz. Vamos ver? Está lá em 1 João 1, verso 9. João, um dos últimos capítulos da Bíblia. Capítulo 1, verso 9. Vamos lá? Nós já lemos, mas vamos ver de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lindo, não? Linda promessa. Vamos ver mais um verso. Isaías, está lá no Velho Testamento, antes de Jeremias, no capítulo 43, no verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Irmãos, queridos amigos, minha querida família, esses versos, eles deixam muito claro a misericórdia e o amor de Deus pelo pecador. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Tá? Nesses versos nós vemos o amor explícito de Cristo por cada um de nós. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele lança os nossos pecados lá nas profundezas do mar e Ele não se lembra mais. Este é o nosso Deus. Então, meu querido, não se prenda em culpa, em remorso, essas coisas que te deixam triste, passado, né? Quantas pessoas têm sofrido por causa do passado, porque fez aquilo outro, ou porque não fez. Não se prenda a isso. Não viva o seu futuro mastigando o passado, entendeu? Deixa isso nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer do teu passado, Ele sabe o que fazer do teu presente e Ele também sabe o que fazer do seu futuro, tá certo? Deus, Ele espera hoje que nós deixemos o caminho do mal, certo? Deus espera hoje que nós nos convertemos e Deus espera também que nós voltemos para Ele, pois Ele sim é rico em perdoar. Olha que lindo! Nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Então, meu amor, meu amigo, minha família querida, não se culpe. Confesse os seus pecados, porque você tem um Deus Criador que te ama, que se entregou por você na cruz do Calvário através da pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso 5º estudo, tá bom? E nós vamos aqui recapitular brevemente o que nós falamos nesse momento. Nós vimos que a fé, ela agrada a Deus, ok? Vimos também
que ela é o meio pelo qual nós somos justificados. Vimos que a fé ela é um dom de Deus, tá? E o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. Olha que lindo. A fé em Jesus, ela nos ajuda a vencer. Vimos também que a fé, ela vem de ouvirmos a palavra de Deus. Vimos que Jesus, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Amém? E vimos também que aquele que não confessa o seu pecado, ele jamais prosperará. Mas quando confessamos os nossos pecados, as nossas faltas, Deus os lança nas profundezas do mar, pois ele é grandioso em perdoar. Viu que lindo? No próximo estudo, nós vamos ver alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras. Nós vamos ver que alguns já tiveram seu cumprimento inicialmente lá em Jerusalém, ok? E serviram aí como um pano de fundo para o que aconteceria no tempo do fim. Outros sinais poderão estar se cumprindo agora, tá? Talvez não. Acredito que nos próximos estudos nós vamos ver pela Bíblia todas essas coisas que estão acontecendo, entendeu? Se indicam ou não que realmente estamos vivendo os últimos dias na nossa vida terrestre. Que sinais são esses? Que sinais são esses? Próximo estudo nós vamos ver. Que Deus te abençoe, tá bom? E que Deus te proteja, que você ore, que você tenha uma vida abençoada e que Jesus possa fazer parte da sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará, tá bom? Vamos orar nesse momento e que Deus abençoe você e a sua família. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela vida. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós não estamos sozinhos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nos dando novas chances, nos dando novas oportunidades. Nós não precisamos viver com o peso do pecado, porque o Senhor já morreu na cruz, Senhor, para nos livrar desses males, Pai. Nos ajude a confiar em Ti, a ter fé e a fazer a Tua vontade, porque o Teu sacrifício na cruz nos enche de esperança e de amor, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.